Pessoal, e agora o nosso papo vai ser sobre a parte de língua portuguesa, literatura brasileira, as 12 questões de hoje do SSA, terceiro ano, UPE. E eu começo com o professor Marcelo Bernardo sobre a parte de língua portuguesa. A professora Flávia, daqui a pouquinho, vai nos falar sobre a parte de literatura brasileira. Marcelo, como é que foi a distribuição nas 8 questões de língua portuguesa na prova de hoje? Bom, a gente observa que a predominância, sem dúvida alguma, foi na parte de análise textual. A multiplicidade de gêneros, a charge e a interpretação de texto. Das 8 questões de língua portuguesa, 6 trataram de questões textuais. E houve abordagem gramatical? Houve sim. A UPE nunca abandona, não. A abordagem gramatical é uma marca muito forte. É importante, sobretudo, né? Exato, nos operadores argumentativos, o papel dos operadores argumentativos na construção do texto, né, as conjunções, os conectivos, na questão de número 5. E na questão 6, você teve uma participação forte de crase e concordância verbal, na relação verbo e sujeito, muito pontual, bastante característica da UPE ao longo de todos os anos. A concordância ela nunca abandonou, a questão sintático-semântica, não é? Sempre nos conectores, não é? Na abordagem da concordância, da regência, isso tudo entra sempre. Você acha que houve algum item na parte aí da abordagem gramatical que pode ter deixado o fera assim um pouquinho na dúvida? Vamos tranquilizar os feras, né? Olha só. Na prova de língua portuguesa, você deve ter acompanhado, você deve ter coçado um pouco a cabeça na hora aí, né? Na questão do número 6. Fala sério, foi ou não foi? Na parte de concordância e crase? Na questão do número 6, o item 2, a banca optou por abordar um tema, assim, uma regra, um ponto da concordância do verbo ser bastante complicado, porque é um ponto em que muitos gramáticos orientam como preferencial. Ocorre de preferência a concordância com a forma plural. E muitas pessoas, concordância entre sujeito e predicativo, a concordância do verbo ser. Né? Nesse item aí, muita gente deve ter achado realmente estranhíssimo, porque muitos gramáticos hoje já orientam a concordância de plural, na forma plural. Prefere-se a concordância com o termo no plural. Então o item 2 deve ter realmente complicado um pouco a vida. Pode ser, né? Poderá ser também. Então, mas nós achamos que... não é? O fera mais atento, mais cuidadoso, viu que a concordância do verbo ser tem as suas especificidades, não é? Com o sujeito, com o predicativo. É um caso realmente à parte que deve ser observado. Agora, que é um detalhe não é que poderia ter sido abordada uma questão mais geral. Certamente. Os verbos impessoais, a relação do verbo sujeito do verbo aos núcleos do sujeito, né? Que é um caso assim, muito frequente, que a gente observa em pessoas que escrevem bem cometerem esse senão, né? Quando antepõem o verbo aos elementos do sujeito composto. Mas a parte de abordagem textual, algum texto assim que se destacou, alguma coisa que você observou, alguma contestação, algum questionamento? Fera, você que está nos acompanhando pelas redes sociais está dizendo, por favor, anula aquela questão, por favor, não é possível? Você tem toda razão, fera. Olha só, a questão de número 3, a nossa equipe de língua portuguesa, a gente já apontou isso aí, nós vamos apresentar a comissão da UPE, realmente o nosso parecer, a nossa contestação. O gabarito oficial apresentado foi como letra B de bola, o recuo que marca, mas você, fera, já pode observar isso aí. O nosso gabarito oficial é a letra C, a incorporação de abreviações e traços da linguagem, coloquei nos comentários. Se você observar, fera, na primeira questão, ele diz, a própria banca examinadora deixa claro, o texto 1 no enunciado da questão 1. O texto 1 é constituído por um editorial e 2 comentários. Então os comentários fazem parte do texto. A banca disse isso. E no caso, na questão 3, ele diz que o meio digital, a característica do meio digital, certamente não é o recuo, mas a presença de linguagem coloquial que aparece nos comentários aí que você vê no texto. QT besteira, QT é uma abreviação, está no comentário, faz parte do texto. Depois eles dão a VC, o direito, você. O porquê, né? As abreviações, o porquê, exatamente, PQ na segunda. Então essas marcas de oralidade são tipicamente características, sim, desses comentários nos gêneros digitais. Então não tem como. A própria banca reconheceu que os comentários fazem parte do texto 1. A banca legitimou isso na primeira questão. É isso aí. Então, certamente norteou a resposta do candidato para a letra C, que é a resposta. Fique tranquilo, a gente vai apresentar a contestação. Tenho certeza que a banca vai acatar isso aí. Olha só, fera, então nós vamos encaminhar ao pessoal da UPE, não é? A corretoria de graduação, que é quem responde pelo vestibular da UPE, colocando a mudança de gabarito na questão de número 3, da letra B para a letra C. Daqui a pouquinho a gente volta com mais comentários e agora com a parte de literatura. Até já.